Salve, salve, sejam bem-vindos, espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil, terei em breve meu programa diário ao vivo aqui em youtube.com/O Antagonista. Inscreva-se no canal, mas já estou gravando e publicando os meus vídeos diariamente e hoje recebo um convidado especial para uma entrevista. É o deputado Capitão Guilherme Derrite, do PP de São Paulo. Salve, salve, deputado, seja bem-vindo aqui ao estúdio de O Antagonista. Obrigado, Felipe, é um prazer estar aqui para a gente falar das pautas do Congresso Nacional. Exatamente. Separei várias pautas aqui para a nossa conversa, o orçamento impositivo, juiz de garantias, os seus projetos de lei sobre visitas íntimas a presos, tem também a greve da PM lá em Sobral, no Ceará, e vamos falar da última polêmica sobre o soldado youtuber expulso da corporação. Está havendo toda uma discussão a respeito desse tema também, gerando muita polêmica na internet. Então, começamos com o orçamento impositivo, que foi uma das principais pautas dessa semana, se não a principal, e eu vi no seu Twitter que o senhor se posicionou dizendo assim: temos que manter o veto presidencial. Sou favorável à manutenção do veto presidencial 52 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes da lei orçamentária de 2020. Não podemos tirar 30 bilhões de reais das mãos do presidente Jair Bolsonaro, cada um no seu quadrado. Essa foi a sua postagem, só lembrando aqui para os espectadores que o veto 52 do presidente Jair Bolsonaro diz respeito a esses 30 bilhões de reais que, pelo texto aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado, seriam liberados para ficar a cargo do parlamentar responsável pela relatoria do orçamento, que atualmente é o deputado Domingos Neto, do PSD, é isso? PSD do Ceará, é isso mesmo. E como é que é essa sua posição? Por que o senhor acha que tem que ser assim? Primeiro porque a gente estava querendo inovar algo na legislação que nunca ocorreu. As pessoas podem imaginar, não, mas o orçamento da União ele é trilionário, 3,5 trilhões, realmente. Mas o que sobra para o governo realizar investimentos é uma fatia de 94 bilhões de reais. Porque tem os custos com o pagamento de funcionários, com a máquina pública que é monstruosa e gigantesca no Brasil. Aliás, por isso que eu sou favorável às privatizações e ao liberalismo econômico. É um outro ponto, mas quero deixar claro. E aí tem uma questão. Nós temos, dentro do orçamento da União, a participação dos parlamentares através das emendas parlamentares. Então tem as emendas parlamentares individuais, onde cada parlamentar indica de maneira impositiva aonde ele deseja que o orçamento seja empregado. Eu acho isso legítimo, porque o deputado ele representa, o senador representa uma determinada região, como representante do povo ou senador representante do Estado, ele conhece um pouco mais a realidade de cada Estado, do povo que ele representa. Só lembrando que impositivo é porque o governo federal é obrigado a executar, quer dizer, a liberar essa verba. Isso já está em vigor, no caso da emenda parlamentar, desde 2016. Exato. E aí já há essa participação dos parlamentares. Como existe uma queda de braço com o governo Bolsonaro, isso é nítido e claro desde o começo do governo, porque o presidente optou por não lotear ministérios, por uma escolha técnica dos ministros, etc. e tal, as lideranças políticas do Congresso Nacional, aqueles que realmente mandam nas casas, senadores e deputados líderes, inventaram essa questão da impositividade do relator do orçamento. Somados todos os 513 deputados federais, 81 senadores, emendas individuais dá 9,5 bilhões de 594. Isso já existe no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição e na lei orçamentária. Eles quiseram pegar 30 bilhões de reais e deixar na mão de um único parlamentar, que indicaria, tem que gastar. Primeiro que humanamente é impossível o parlamentar saber quais as necessidades da população, do Brasil todo. E segundo, nós estamos invertendo o polo. Daqui a pouco o ministro ia ter que falar com esse deputado, marcar uma audiência para ele, viu, eu sou ministro da Saúde e preciso que você deixe uma fatia aqui para o Ministério para eu investir nesse programa, nisso ou naquilo, no combate ao câncer infantil, enfim. E é um verdadeiro absurdo. Lembra que eu falei que do total de investimentos que sobra do orçamento da União, que é trilionário, sobra aí 94, 95 bilhões para o governo realizar investimentos. 1/3 estaria na mão de um único deputado federal. Isso eu sempre me posicionei contra. Ok até aí. Houve uma comoção muito grande da imprensa, da população, convocação de manifestações, houve o vazamento lá de um áudio do ministro general Heleno, que mobilizou
toda essa comoção para o veto 52. O vazamento daquele áudio em que o general Augusto Heleno, que é chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, chamava os parlamentares de chantagistas e usava um palavrão, falava foda-se, do tipo, vamos vetar mesmo e eles que fiquem na mão. Exato. E aí houve toda essa comoção, acredito eu, muito por conta do vazamento desse áudio, e a população engajou, se manifestou, viu que isso daí era uma entre aspas, uma usurpação da função do Poder Legislativo. Eu assim o entendo também, por isso foi a razão da minha postagem. Usurpação por parte do Poder Legislativo, por sim. parte do Congresso Nacional, sim. Mas uma usurpação da atribuição do Poder Executivo. E aí teve a sessão do Congresso Nacional e o veto 52 foi derrubado. Na minha visão, ele seria derrubado, não estava um jogo assim bem empatado na Câmara dos Deputados. A gente participa do grupo nas conversas ali do partido, do pessoal que é mais chegado, da bancada paulista da qual eu faço parte. O comentário era assim, ó, meio a meio. Lembrando que para para derrubar o veto seriam necessários 258 votos. Não é tão simples assim, não é tão fácil. Precisa de 258 votos. Tem que ter quórum. Eu achei que na Câmara estava muito igual. E no Senado, a perspectiva, assim, a sensação é que o Senado ia manter o veto. Não iam conseguir derrubar. E aí foi o que aconteceu. Eu não participei de nenhum tipo de acordo. Mas o que consta é que houve uma negociação a respeito disso. Negociação entre o governo e o Congresso. Sim, da qual eu não participei, nem tomei conhecimento. Mas o veto ele foi mantido por unanimidade. E vieram 3 PLNs aí tratando do orçamento. Nesses PLNs... Que, como o antagonista noticiou, faziam parte dessas negociações. Quer dizer, os parlamentares manteriam, como mantiveram, o veto 52 do presidente Jair Bolsonaro, e haveria a análise desses 3 PLNs, projetos de lei do Congresso Nacional. Isso. O que, na minha opinião, é legítimo dentro da democracia. Essa negociação, porque a gente tem que pensar assim, a minha visão, o pior cenário, qual seria? Perder os 30 bilhões, perder 1/3 do que ele teria, que o governo teria de investimento. Na minha visão, o governo, se foi o presidente que articulou isso, qual foi a decisão? Vamos ganhar no veto? Vamos manter o veto? Poderia manter. O que ia conseguir aprovar daqui para frente? De reforma tributária, de reforma administrativa, no meu ponto de vista, atuando lá dentro, não passaria mais nada. É o que eu percebo. E o que eu acho que ele fez? Uma medida paliativa, o governo fez uma medida paliativa, para fazer andar as outras reformas que precisam ser aprovadas ainda esse ano, dentro do parlamento, e sinalizou para o Congresso Nacional uma participação na LDO, porém não impositivamente. É aí que está o segredo. Porque os PLNs trazem uma certa autonomia ao relator do orçamento, mas não de maneira impositiva como estavam os 30 bilhões. Na prática, os PLNs 2, 3 e 4, ele cai de 30 bi, ele cai para mais ou menos uns 16 bi. Só que não impositivamente, ou seja, não com a obrigatoriedade de se executar aquilo que o relator coloca no relatório da Comissão Mista do Orçamento. Basicamente é isso, para a população tentar entender que é uma matéria bem complexa. Exatamente. Mas em caso de aprovação desses projetos de lei, os parlamentares têm dito que algo ali entre 17 bilhões e 20 bilhões de reais ficariam sob um certo controle do relator do orçamento. O que o senhor está dizendo é que isso não é exatamente impositivo. Não é exato, esse é o X da questão. Desde que o orçamento esteja uma espécie de superávit. Havendo superávit, a gente vai levar em consideração os apontamentos do relator do orçamento, não com aquela obrigatoriedade engessando o Poder Executivo. E dessa maneira, o Congresso Nacional não se revoltou com o governo, que, no meu ponto de vista, ganharia a manutenção do veto. Mas aí ficaria aquele clima insustentável e qualquer coisa não passaria por parte do governo. Houve até ameaças ali que surgiram por meio de notas na imprensa, de que parlamentares poderiam elevar o salário mínimo, complicar o ano fiscal do governo de alguma forma. Agora, o que acontece é que houve esse contorno, mas o presidente nega que houve acordo. E, no entanto, a gente sabe que ali o general Ramos, o próprio Paulo Guedes estiveram ali em negociações. Vamos ver o que vai sair da análise desses projetos de lei. Sim, mas eu quero deixar claro que eu apresentei uma emenda, mesmo assim,
Como eu disse, sou vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, apoio o governo do presidente porque eu quero ver o progresso do nosso Brasil. Mas não participei de acordo e apresentei uma emenda no PLN 2 retirando amplos poderes aí para o relator do orçamento. Relator do orçamento não tem eu, que aliás, ter. publiquei ontem um vídeo em que eu falei que parlamentares, alguns deles estavam dispostos, eu nem sabia que o senhor era um deles, a apresentar emendas justamente para tentar evitar que essa fatia do bolo de 30 bilhões de reais realmente fique sob controle do relator do orçamento. O senador Alessandro Vieira do Cidadania declarou ao antagonista, na mesma tarde, que apresentaria emendas também. Então já são dois, pelo menos, fazendo aí uma pressão para que não volte para as mãos do relator. E o PLN 2 eu posso apresentar. Já no PLN 4, que trata mais ou menos do mesmo assunto, eu não posso apresentar porque eu não faço parte da Comissão Mista do Orçamento. Mas aqueles parlamentares que estão na comissão, eles podem apresentar, e mais do que isso, rejeitar o PLN. Aí quem negociou que se exponha e trate de cumprir. Eu não negociei e não concordo com um único deputado federal dizer aonde que tem que ser gasto o dinheiro. Quem tem que dizer é o ministro Mandetta, que é da Saúde, que é técnico e preparado. É o ministro Tarcísio, que inclusive faz um brilhante trabalho, dizendo das obras estruturantes para o país. É cada um no seu quadrado, literalmente como eu coloquei ele, de maneira simples no meu post. Maravilha, e todos os detalhes a respeito do orçamento impositivo você acompanha em oantagonista.com. Então vamos mudar de assunto aqui sobre agora o juiz de garantias, a criação dessa figura que foi aprovada pelo Congresso Nacional também no final de 2019, ali na véspera do Natal, no apagar das luzes do ano. Foi uma pauta defendida, inclusive, por unanimidade pela bancada do PT e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor apresentou um projeto para que isso seja revisto no Congresso Nacional, foi isso, deputado? Foi, literalmente para acabar com o juiz das garantias. O meu projeto é para isso, para acabar. Isso é um absurdo. O nosso ordenamento jurídico cria-se uma estrutura, nós estamos falando em enxugar a máquina pública, o tamanho do Estado diminuir. Querem criar uma outra instância, que é o juiz das garantias, para a população que não tem assim tanto conhecimento jurídico. Existe um juiz, o juiz natural, o juiz singular, que acompanha todas as fases, desde a pré-processual de investigação até o julgamento e a sentença. Isso é o que acontece na primeira instância. Exatamente, dentro da primeira instância, que na prática ficaria agora dividido em duas. Exato, agora dividido em duas. Primeiro o juiz das garantias, para a fase de investigação. Exato. E depois, para o julgamento, um outro juiz. Exatamente. Só um parênteses, que isso até muita gente confunde, que fala criação do juiz de garantias vai ser o juiz da sentença. Só que na verdade está se falando da criação do juiz de garantias, mas ele é o da fase de investigação. No entanto, essa criação implica, como está lá no texto da lei, em que outro juiz, que no caso é o juiz de instrução e julgamento, vai ser aquele responsável pela ação penal aberta, quer dizer, uma vez que a justiça recebe a denúncia ou queixa. E aí ele vai ser o responsável por assinar a sentença condenando em primeira instância ou não o réu. E qual é a alegação de quem defende? Primeiro, dentro da Câmara dos Deputados, eu sempre analiso, antes do mérito da legislação, eu analiso quem está propondo, qual será que é o interesse do camarada. Aí um negócio que é amplamente assim, defendido de maneira ferrenha pelo Partido dos Trabalhadores, pois é. Boa coisa não é, ponto. Onde o deputado Marcelo Freixo, que eu não tenho desejo mal para ele nenhum. Do PSOL, né? No convívio no parlamento, não tem problema, não estou ofendendo, mas onde o Marcelo Freixo defende de maneira ferrenha, já é um indicativo para mim que vai contra a minha ideologia, aquilo que eu penso do que é o melhor para o país. Inclusive o Marcelo Freixo estava naquela comissão de trabalho criada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para avaliar o pacote anticrime, e dentro dessa comissão, antes da análise da Câmara propriamente dita, ele já ajudou a excluir o caso da prisão após condenação em segunda instância, por exemplo. E essa emenda, que ficou famosa como emenda Freixo, é bom lembrar que ela foi proposta também pelo deputado federal petista Paulo Teixeira. E além disso, eles excluíram tiraram a excludente de licitude por parte dos policiais, que era uma retaguarda jurídica para os policiais que atuam aí defendendo a sociedade, que eu defendi muito lá, mas infelizmente foi retirada. Eu não fiz parte dessa comissão que analisou, né, o pacote anticrime. Então o juiz das garantias, na prática, cria-se uma outra instância, uma outra oportunidade para o criminoso. Nossa lei ela é extremamente benéfica para o criminoso, o crime realmente compensa para o criminoso no Brasil. Cria-se uma outra oportunidade de alvará de soltura, de habeas corpus, de uma outra visão. Porém, o Estado não tem condições de fornecer
a população é esse juiz de garantias. 40% das comarcas no Brasil não possuem 2 juízes. Aí ficou vago. Como que vai ser onde tem um juiz só? Ah, vai ter plantão? Gente, o Brasil tem dimensões continentais. É totalmente inexequível. Além do que, cria-se. Ah, então vamos abrir mais vagas, mais vagas para juízes, justamente esse funcionário da elite do funcionalismo público, assim como o deputado também faz parte da elite do funcionalismo público, tem que diminuir e não aumentar. Então, em virtude disso, eu sou veementemente contra. Tem um estudo de Minas Gerais que fala desses da Associação dos Magistrados Brasileiros. Ela tem uma pesquisa que cerca de 80% dos juízes são contra o juiz de garantias. E aí vai os parlamentares aprovarem um jabuti, que nem foi tratado isso no pacote anticrime, contrariando o anseio, no meu ponto de vista, da população. Contrariando o parecer do próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, enviado ao presidente, embora o presidente tenha contrariado o ministro e acabado sancionando esse item. O Sérgio Moro, eu participei da entrevista dele no Roda Viva recentemente, eu perguntei para ele a respeito disso, e ele deu uma resposta, vou pegar aqui um trecho dela, que foi assim: não é uma prioridade a criação, obviamente, da figura do juiz de garantias. Agora, se houver, tem que ser algo muito bem planejado. E aí, no final da declaração dele, ele disse: quando o sistema não funciona no processo penal, você tem um risco muito grave de impunidade. Então, quer dizer, a criação do juiz de garantias, ela provavelmente provoca uma lentidão também, né? Porque o juiz de instrução e julgamento ele vai ter que ver o que o juiz da fase de investigação fez, e isso deve acabar retardando também o processo, que é sempre interesse dos investigados. E ainda, no meio dessa confusão, pode gerar impunidade, porque podem tentar conseguir um juiz mais brando do que aquele da fase de investigação. Então, há todos os riscos envolvidos, e é bom lembrar aos espectadores de Antagonista que isso está retido lá no Supremo Tribunal Federal, porque houve uma liminar, primeiro do presidente da Corte, Dias Toffoli, suspendendo a implementação por 180 dias, depois uma liminar do Luiz Fux, derrubando a do Toffoli, e paralisando de vez a situação até a análise do plenário. E agora vai ter audiências no Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro Sérgio Moro está convidado para dar a sua posição lá a respeito desse tema, que será então amplamente debatido. E uma outra questão com relação ao juiz de garantias, o que ele proporciona para o criminoso. Temos advogados no Brasil especialistas em prescrição. Não, tem especialista em que área? Não, na criminal, na trabalhista, não. Tem advogado especialista em prescrever o crime. Medidas, como é que eles chamam? Procrastinatórias? Procrastinatórias, protelatórias. Então, o que acontece? Vai esperando. Os crimes eles têm um prazo de prescrição, vai enrolando até que prescreva o crime e aquele réu não responda, não seja preso. Então, o juiz de garantias facilitou a vida do criminoso. Essa é a realidade, por isso que eu apresentei o projeto de lei para acabar com essa aberração jurídica. Agora, falando nos seus projetos de lei, deputado, o senhor tem projetos de lei a respeito de visitas íntimas. Então, são 2 projetos de lei, se eu me corrijo se estiver errado. Um que diz respeito ao chamado menor infrator, eu nunca gostei desse nome, aliás, eles chamavam primeiro de menor infrator, agora já é adolescente em conflito com a lei. Então, quer dizer, o eufemismo vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais suave para encobrir aquela bandidagem que o sujeito menor de idade cometeu. E tem outro projeto de lei também sobre as visitas íntimas, mas esse para os criminosos adultos. E assim que você deve estar se pensando agora, espectador de O Antagonista, mas menor infrator, quando está apreendido, né, porque ele nem sequer é preso, ele pode receber visita íntima? Quer dizer, ele pode namorar, ele pode ter uma relação sexual com alguém que o visite? Olha a inversão de valores que existe no Brasil. Primeiro, querem dar um nome bonito para um criminoso, mau caráter. Querem falar que sempre colocando o criminoso como uma vítima da sociedade, um adolescente em conflito com... Não, é criminoso. O criminoso tem que ser tratado como criminoso. E nessa situação, eu garanto que a maioria da população, Felipe, nem sabia que o criminoso... nas fundações casa aí, que aqui em São Paulo chama fundação, Antiga FEBEM poderia receber visita íntima. Eu garanto que a maioria da população não sabia. Porque no Brasil ele pode fazer sexo dentro do estabelecimento prisional para adolescentes infratores, mas ele não pode responder pelo crime que ele comete na rua como um imputável, 100% imputável. Aliás, trata-se o Estatuto da Criança e Adolescente trata ele como um coitadinho. Então ele pode transar
sob o guarda-chuva do governo, protegido pelo governo, mas não pode responder pelo crime que ele comete como um adulto normal. Então, por conta disso, eu apresentei 2 projetos de lei. Um para alterar o Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais, aliás, e outro para alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. No primeiro, o projeto de lei 88, ele acaba com as visitas íntimas dos presos em sistemas prisionais temporários e nas prisões realmente, e o segundo para acabar nos estabelecimentos prisionais que possuem adolescentes infratores com essa aberração aí, recebendo visitas íntimas. E fora esse benefício que o bandido tem, apesar do crime que ele cometeu na sociedade, ainda existe o risco, que muitas vezes é um fato consumado, que acontece, de se passar mensagem por meio de visitantes íntimas para a quadrilha, para cometer algum tipo de crime fora da cadeia. Isso acontece também, né? Acontece. E agora eu quero voltar para um outro ponto do pacote anticrime, que você me fez lembrar uma coisa. Um ponto muito importante aprovado no pacote anticrime é o monitoramento das lideranças de facções criminosas. A gente tem que literalmente tirar o chapéu para o ministro Sérgio Moro, porque ele teve a coragem de mexer numa ferida que ninguém teve, transferir lideranças das facções criminosas do PCC aqui de São Paulo para presídios federais. Fazendo isso, foi aprovado dentro do pacote anticrime que a visita de um defensor, de um advogado, para os líderes de facções criminosas, todas são monitoradas, está sendo gravado. Isso está no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Teve um ano, Felipe, que o Fernandinho Beiramar recebeu mais de 600 visitas de advogado. O que esse advogado ia fazer? Estudar o processo? Fazer defesa? Não. Ele estava articulando o crime organizado. Então, a visita íntima, lógico que num potencial bem menor, permite essa articulação de criminosos. Mas agora uma medida muito importante foi do pacote anticrime que acabou com isso, porque líder de facção criminosa monitorada a visita, inclusive com o seu defensor. Assim como Lula, quando estava na cadeia, teve vários parlamentares de petistas que tinham formação em direito e aí quiseram assumir como advogado do Lula justamente para poder visitá-lo e para receber as diretrizes e orientações partidárias dentro da estratégia do partido comandado diretamente da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, quer dizer, de dentro de uma cela, que no caso dele era uma cela especial, não é nenhuma cela, uma sala do Estado-Maior, porque a lei permite esse privilégio aí para ex-presidentes, no caso dele, corrupto e lavador de dinheiro. Muito bem, só mais uma questão a respeito disso, que o caso da visita íntima sempre entra em debates, principalmente com o pessoal da esquerda, porque eles sempre dizem que não, para a ressocialização do preso é importante ele ter o conforto das pessoas queridas, e aí sempre fica aquela coisa, o quanto o bandido precisa ser castigado, quer dizer, precisa entrar num estado de privação da liberdade e de prazeres e benefícios que se tem na vida livre, e o quanto ele precisa de alguma coisa que possa fazer com que a raiva dele seja extravasada, porque existem uma série de desculpas para se dar benefício aos bandidos, e na verdade os bandidos precisariam pensar nisso antes de cometer os crimes, né? Quer dizer, se eu cometer esse crime, eu vou lá para a cadeia e aí eu vou ficar sem isso, então é melhor não cometer o crime. Exato, aí volta naquela discussão e na teoria econômica do crime, de um best-seller aí do Gary Becker, economista americano, que a gente tem que tratar o crime como um negócio, economicamente falando. Tem que aumentar sempre o custo do crime para o criminoso ter medo de ir para a cadeia. E eu sou 100% a favor da ressocialização, Felipe. Sabe de que maneira? Trabalho. Tem que trabalhar, não tem maneira melhor do cara se ressocializar. Ele sai de lá, inclusive, pode até aprender uma profissão dentro da cadeia, coloca todo mundo para trabalhar. Agora, sexo não, né? Aí, literalmente, é por isso que aí fora nós não somos respeitados, porque a nossa justiça, o nosso sistema prisional é uma vergonha. Então, aproveitando aqui a pauta policial, a gente vai para mais um tema dessa conversa com o deputado capitão Guilherme Derrite, do PP aqui de São Paulo. É o seguinte, o senador licenciado Cid Gomes, para a gente lembrar bem aqui os detalhes, foi baleado na tarde do dia 19 de fevereiro desse ano em um motim de policiais para reivindicar aumento salarial em Sobral, no Ceará. O Cid Gomes pilotava uma retroescavadeira, as imagens viralizaram aí na internet, todo mundo viu, e tentava furar um bloqueio feito por policiais no 3º Batalhão da Polícia Militar do município. Ministros do STF
vieram a público, disseram que greve de oficiais armados é inconstitucional, houve vários debates a respeito disso. Como tem ali um senador de esquerda e como a direita defende mais os policiais, ficou também uma polarização ideológica, mas é um debate cheio de nuances e eu queria saber qual é a sua visão geral sobre o tema, deputado. Em primeiro lugar, o movimento de paralisação não tem meu apoio, está errado. Quando nós entramos na Polícia Militar, quando nós entramos no Exército Brasileiro, na Força Aérea, na Marinha, a gente aprende, militar não pode fazer greve. Ponto. Não justifica, está errado. Não tem meu apoio, nenhum tipo de paralisação não tem meu apoio. Quem entra na Polícia Militar, que é o meu caso, ele entra com um único objetivo, deveria entrar, ajudar as pessoas a fazer o bem, servir e proteger. Não está contente, amigo? Pega o seu bonezinho, vai embora. E agora também, eu entendo o lado dos policiais. Aqui em São Paulo a gente sofre, porque o maior prejudicado é a população. O número de homicídios que ocorreram lá com a paralisação. 195 assassinatos. Durante a greve, um aumento ali que chegou a 37% no número de assassinatos, é bastante grave. Então, eu não concordo com nenhum tipo de paralisação, nunca ia ter o meu apoio. Agora tem que entender quem são os verdadeiros responsáveis por isso. Aqui em São Paulo a gente sofre muito, Felipe. O pessoal fala que a Polícia Militar de São Paulo é a melhor do Brasil. Eu considero sim, eu trabalhei na tropa de elite da Polícia Militar, a Rota, por 4 anos. O policial se arrisca e é o terceiro pior salário do Brasil, com o estado que mais arrecada. Então, quem é que deixa chegar nesse clima insustentável a ponto dos policiais quererem realizar uma paralisação colocando esposas, filhos nesse tipo de manifestação? Agora, só me permita, só um parêntese aí, tem também, até pelos contatos, pelo que o senhor sabe, agentes políticos estimulando, instigando o policial a fazer greve justamente para pegar mal para o governador do estado? Tem, infelizmente o pessoal... Que no caso é o Camilo Santana do PT, né? Mas um estado que já foi governado pela família Gomes. Tem, com certeza tem. O pessoal coloca o interesse político à frente de qualquer coisa, é um absurdo. Querem ganhar politicamente com tudo. Não interessa se foram 195 ou 2.000 mortes, eles querem ganhar palanque político. Aí a gente já vai direto para a conduta do senador. Primeiro, então, deixando claro que não tem meu apoio, nenhum tipo de paralisação. Eu sou a favor do diálogo, da conversa, mas o governo tem que abrir espaço para isso. E uma das coisas que culminou nessa insatisfação da tropa lá foi a diferença de categorias, concedendo 39%, salvo engano, para os oficiais de alta patente, coronéis, majores, capitães, e aí concedendo 12% para o soldado que está lá na ponta da linha, segurando, carregando o piano. Gera uma divisão na instituição e aí é um estopim, é um barril de pólvora, que infelizmente explodiu. Eu entendo e me solidarizo com os policiais, mas eu sempre oriento, não devemos partir para o diálogo. Nós que somos representantes, temos essa função de bater na porta do governo e falar, está insustentável, pode ocorrer uma crise aqui em São Paulo. Já imaginou se a Polícia Militar de São Paulo para um dia? O caos vai ser grande. 90 mil homens vão parar, assim, literalmente. Então é muito complicado. Agora, aonde eu quero chegar de palanque político? Eu quero que alguém que está nos assistindo aqui no YouTube me fale se é papel de um senador da República sentar em cima de uma retroescavadeira. Primeiro eu quero saber qual curso que ele realizou para pilotar aquilo lá. Sentar em cima de uma retroescavadeira e partir para cima, por mais que esse tipo de paralisação não tenha meu apoio. E ir para cima da população? Tem gente que defende que ele pode responder por tentativa de homicídio. Sim, cabe juridicamente essa defesa. O direito não é uma matemática exata. Cabe sim. Ele poderia matar alguém? Ele poderia. E o disparo foi adequado? Eu acho que também não é o caminho. Efetuar disparos de arma de fogo contra lá o senador, em que pese ele ser o papel dele foi ridículo, né? Foi motivo de chacota no Brasil inteiro. Então o que culminou tudo isso daí foi uma falta de abertura de espaço do governo para escutar os anseios da classe. E a tropa, se não tiver assim, uma disciplina muito grande, a tropa está sofrendo, Felipe. O índice de suicídios nas polícias militares do Brasil nos últimos 5 anos aumentou 300%. O policial tem uma nuance, né? A mais, ele está com a arma na mão. Então ele está passando dificuldade. O policial aqui em São Paulo mora na periferia, ganha R$ 2.900. Um aluguel aqui em São Paulo custa super caro. Ele mora onde? Na periferia. A carga de trabalho é estressante. Nada justifica, gente, não estou falando isso. Mas é uma realidade, tem que trabalhar com essa realidade. Quem é que está
brigando por eles. E a nossa tentativa é criar um diálogo que na maioria dos estados não existe. O que nós conseguimos fazer na reforma da Previdência dos Militares, no meu ponto de vista, foi uma grande conquista, encaixar os policiais militares na Previdência dos Militares Federais. Se deixasse nos estados, eles iam acabar, literalmente. Ninguém mais ia querer ser policial militar no Brasil. Quer dizer, resumindo o seu ponto de vista, a insatisfação o senhor considera legítima, mas a maneira de resolvê-la foi completamente errada, o que resultou num conjunto de erros sucessivos, não só dos policiais, mas também do senador, por aquela atitude absolutamente reprovada. Desqualificado. Eu lembro de senador da República, inclusive esses dias, mais uma vez, acho que foi a terceira ou quarta vez que eu assisti a entrevista do senador Roberto Campos no Roda Viva. Que categoria! Outro nível. Que categoria! Meu Deus do céu, aí você olha Roberto Campos e Cid Gomes, a política nossa está desse jeito. É como diz o Bruno Henrique do meu Flamengo, é outro patamar. Né? É outro patamar, literalmente. Então, bom, matamos aí essa questão da greve da PM lá em Sobral, no Ceará. Eu tinha separado aqui umas declarações dos ministros do STF, foram Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que acabaram se pronunciando. Outros também acho que chegaram a dar declarações para outros veículos, mas sempre reprovando aí a greve. E aí a gente começa a falar então da polêmica mais recente, que é a desse policial militar, soldado e youtuber Gabriel Monteiro, que teve o porte de arma suspenso, por isso ele chegou a dizer depois que minha vida está em risco, e está submetido a um processo administrativo disciplinar que pode culminar em sua expulsão da Corporação do Rio. Até o momento que a gente está gravando, ele não foi expulso, o senhor sabe? Não foi ainda. Então vamos acompanhar aí os desdobramentos desse caso. Ele tem quase 4 milhões de seguidores nas redes sociais e é conhecido por defender o governo do Jair Bolsonaro. Então, ele cometeu, segundo a Corregedoria da PM, uma transgressão disciplinar de natureza grave ao tratar de forma desrespeitosa o ex-comandante-geral da PM, Coronel Ibis Silva Pereira. Houve lá um relatório da Comissão de Revisão Disciplinar dizendo que em 2 ocasiões, pelo menos, ele desrespeitou o coronel. Em uma delas, só para deixar claro aqui o contexto da história antes do deputado analisar, ele gravou um vídeo na presença do oficial e publicou na internet, sem autorização, dizendo que o coronel Ibis foi visto em uma área dominada por uma facção criminosa e perguntou: o senhor é do PSOL, né? Existe alguma ligação entre PSOL e a criminalidade da Maré? E esse é mais um caso, deputado, já que a gente saiu do tema da greve, que acaba também polarizando em relação à direita e esquerda, porque o coronel tem um cargo de assessor num gabinete do PSOL. Vamos pegar a partir daqui. Qual é a sua visão a respeito disso? Está havendo muito debate, inclusive vários outros oficiais vindo a público contra o Gabriel Monteiro, e eu vi que o senhor teve um posicionamento mais a favor. Então, queria ouvir o senhor a respeito dessa situação. O senhor chegou a conversar com ele, né? Eu vi na sua Fiz uma live ontem com o Gabriel. O Gabriel já conversava com ele há um bom tempo, acho que alguns meses atrás, etc. E tal. A gente começou a conversar pelas redes sociais, depois pelo WhatsApp, acompanhava o trabalho dele. Acho ele um policial militar bem acima da média, preparado, mas principalmente bem politizado, que acompanha a política nacional. Claro que a gente partilha das mesmas ideias em muitas coisas, não 100%, porque acho que isso é impossível entre 2 seres humanos, mas e por conta disso gerou ali uma aproximação. E aí eu soube desse fato, eu até vi antes, lá atrás, o vídeo que ele fez com esse coronel Ibis, e aí algumas coisas já começam de fato a questionar. Um coronel da Polícia Militar que foi comandante-geral, assessor parlamentar do Partido Socialista Brasileiro. Não tem, para mim, eu não consigo entender isso. Para mim ele não é um coronel da Polícia Militar, ele já era um afiliado do PSOL que foi introduzido ali, ele foi infiltrado, não tem outra explicação. Porque o que o pessoal defende é acabar com a Polícia Militar. Como que ele vai compactuar dos mesmos valores de uma pessoa que quer acabar com a instituição da qual ele representou no cargo máximo, como comandante-geral? Não entendo. Respeito a maneira dele de pensar. Deixa eu só fazer uma pergunta até técnica para os leigos aqui em matéria de polícia militar, que não tem nada a ver aqui com a sua opinião. Ele foi comandante-geral e é coronel. A patente, ele ser coronel, mesmo ele sendo assessor lá no gabinete do PSOL, só para deixar claro, ele continua sendo coronel. Continuou, ele foi para a reserva, né? Ele aposentou e ele continua sendo coronel da reserva. E por que da reserva?
que ele pode ser acionado. Teve o caso no Ceará, não agora. Certo. Na outra, olha, o Ceará está sendo um belo exemplo, viu? Parabéns aí, o governador. Daquela crise na segurança pública, eles requisitaram os policiais da reserva. Porque o militar ele não se aposenta literalmente, ele pode ser convocado e se representar para o interesse público ali. Então ele é coronel da reserva, ele continua sendo coronel. Inclusive, o regulamento disciplinar ainda vale para ele. Se ele cometeu uma infração, ele ainda pode ser convertido para o serviço ativo para ser punido. É assim que funciona nas disciplinas militares. Certo. Então ele, como coronel da Polícia Militar, estava lá trabalhando no pessoal, é um direito dele. Eu não entra na minha cabeça isso, mas é um direito dele. Enfim, aí eu assisti o vídeo, o Gabriel Monteiro questionou ele, não vi nenhuma falta de respeito com relação a ele, sempre chamando de senhor, mas questionando. Primeiro que era um local público, só me engano na LERJ ou na Câmara Municipal lá do Rio de Janeiro. Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Na LERJ, que é um local público. E o Gabriel Monteiro, no seu dia de folga, a gente tem que entender que o militar, ele tem os mesmos direitos que o cidadão comum. Tem outros deveres, mas tem os mesmos direitos. Ele pode questionar, ele tem opinião. Ele pode perguntar para alguém, tem o mesmo direito. E o coronel, enquanto assessor parlamentar, ele é servidor público. Ele serve a quem? Ao povo. No meu ponto de vista, o Gabriel não cometeu infração nenhuma. Mas as instituições militares, o buraco é mais embaixo. Existe perseguição? Muita perseguição. Felipe, lógico que o meu caso é diferente do dele, mas quando eu trabalhei na Rota, angariei muitos seguidores em redes sociais, houve um interesse político da população para que eu saísse candidato e eu cheguei no momento, me desincompatibilizei para sair candidato. Se eu não tivesse sido eleito, hoje minha vida seria um caos aqui na Polícia Militar. Que existe perseguição, é dor de cotovelo, e ele é soldado. Eu já era capitão. Então existe um ambiente dentro, uma cultura, essa é a palavra, dentro da instituição, que onde já se viu um soldado questionar um coronel, sem ferir a hierarquia e a disciplina, não vejo problema nenhum. Aliás, eu era muito questionado na Rota. Trabalhar com tropa de elite, você tem que saber o que você está falando. Por que vai fazer operação ali, tenente? Capitão, por que a gente vai fazer operação? Porque lá o indicador criminal está muito alto, está tendo roubo. Você tem que se posicionar tecnicamente. E a hierarquia e a disciplina esmaga essas pessoas que acabam sendo questionadores. Então, no meu ponto de vista, ele merece apoio. Se a instituição realmente fez isso de retirar o armamento dele, isso é um absurdo. O Gabriel Monteiro, como você falou, Felipe, tem mais de 4 milhões de seguidores, ou seja, ele é muito conhecido. A instituição pega daqui sua arma. Ele é policial militar 24 horas por dia. Será que a população não reconhece ele lá no Rio de Janeiro? Reconhece aqui em São Paulo, reconhece no Brasil todo. Então você está deixando ele vulnerável. E se acontecer alguma coisa? Será que esse comandante-geral atual, será que o governador, porque a Polícia Militar pertence ao governo, não pode responder se acontecer algo com ele? Eu acho que até a intenção dele foi essa. Olha, estão tirando minha arma, eu posso morrer. Eu li aqui uma transcrição de uma dessas abordagens do Gabriel Monteiro em relação ao coronel Ibis, e eu vou ler a segunda para fazer uma pergunta para o senhor, deputado. Ele chegou para o coronel e falou assim: ninguém entende como o senhor entra no coração do Comando Vermelho e não é morto, sendo policial militar. A rua onde o senhor ia é uma boca de fumo, coronel. O senhor é do PSOL, não é? Existe alguma ligação entre o PSOL e a criminalidade da Maré? Isso foi a declaração, fecho aspas aqui, do soldado Gabriel Monteiro. E eu vi na imprensa certas manchetes dizendo que ele acusou de ligação com o tráfico. Pela transcrição aqui está parecendo mais um questionamento. Foi assim que o senhor entendeu? Porque assim, a discussão, pelo que eu estou vendo ali de ambos os lados, passa por isso também. Quer dizer, se ele está acusando o coronel sem provas, e a maneira também, passa por isso, a acusação sem provas e a maneira de você abordar ser considerada uma insubordinação. E é por isso que eu quis até frisar a questão de ele ainda ser coronel, porque o sujeito sendo soldado, tratar assim um coronel também pelo regimento, pelas regras da polícia militar, não pode incorrer numa insubordinação, etc. Então esses são os pontos ali de debate e eu vou trazer aqui um outro lado daqui a pouco. Eu acho que o Gabriel foi muito inteligente na maneira como ele fez. É claro que isso não é normal, isso é natural, um soldado questionar um coronel assim, não. No meu ponto de vista, ele infringiu o regulamento disciplinar ou o Código Penal Militar, no meu ponto de vista também não. Ele foi enfático e realmente faz questionamentos. E vamos falar a verdade. Vou sair aqui agora dos estúdios e vou entrar numa comunidade que seja, que a gente sabe que é dominada pelo tráfico de drogas, lá na comunidade de Heliópolis. O pessoal vai me identificar como... Eu, como policial militar, eu consigo entrar lá? É assinar o atestado de morte.
o que ele questiona, ele, como que o senhor que é coronel, e detalhe, ele não é um simples coronel, ele foi o comandante-geral da instituição, todo mundo sabe que ele é coronel. Como que ele entra lá, um local, um ambiente dominado por uma facção criminosa e nada acontece com ele? Esse é o questionamento do Gabriel. Eu também tenho essa pergunta. O senhor sabe que se esse questionamento tivesse sido feito por um jornalista, provavelmente não haveria discussão nenhuma a respeito desse tipo de abordagem. Sim, porque o questionamento em si, para um jornalista, é legítimo. O que está acontecendo é o risco da expulsão dele da corporação por um comportamento que dentro da corporação pode ou não, aí é sujeito à interpretação, ser considerado um comportamento indevido. Né? É o que eu falei da privação dos direitos que as pessoas acham que o policial militar tem que ter. No meu ponto de vista, ele fez um questionamento legítimo. Porque o outro ponto aí da discussão é a publicação sem autorização. E aí, se vários soldados começarem a questionarem outras pessoas, independentemente da hierarquia, e publicarem nas redes sociais isso também não expõe a corporação de certa forma. Então, quer dizer, há várias nuances aí dentro dessa polêmica. Complexo, e ela está repercutindo muito no debate público. E analisando aqui, antes da chegada aqui do deputado ao estúdio do Antagonista, eu vi uma postagem da capitã Ana Paula Moutinho no Facebook, e ela está ali criticando a postura do Gabriel Monteiro, dizendo assim: me sinto atacada pessoalmente com essas declarações desse, tenho até vergonha de falar, soldado e youtuber. Me digam como um recruta que se tiver 5 anos de corporação é muito, que não esquentou lugar em nenhuma unidade da da PEMERG, né, como eles chamam, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em virtude do seu péssimo comportamento, vide sua ficha disciplinar imunda e da baixa qualidade de seus serviços, que não tem uma prisão de vulto, que não tem um prejuízo significativo ao tráfico, que o máximo que fazia era catar ganso no entorno da Rocinha, que do parco tempo que tem de caserna, boa parte é fora dele, adido a gabinete parlamentar, pode ser, segundo o próprio e com fontes desconhecidas, o policial mais ameaçado do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. E aí ela ironiza essa alegação que ela atribui a ele de ser o policial mais ameaçado do Brasil nesse momento. E ela diz: então nós da tropa que combatemos diuturnamente em áreas conflagradas somos o quê? Uns bostas, omissos e vendidos, né? Por isso não temos direito à escolta, por isso ninguém quer nos matar? Af! Então ela se revolta contra esse tipo de colocação dele. No final, eu não vou ler aqui a postagem completa, mas vocês estão vendo aí na imagem, ela enumera 4 itens. Ela diz: 1. Não tem nenhum problema pessoal com ele, não deseja de forma alguma qualquer mal ao Gabriel Monteiro, pelo contrário, que ele se eleja, se encontre numa carreira e seja feliz. Quer dizer, ela já acusando ele, né, de estar se promovendo politicamente, de certa forma. 2. Não sou contra praças, basta perguntar à tropa sobre mim e minha conduta. Já adianto que me orgulho da resposta que encontrarão. 3. Sim, sou contra a permanência dele na corporação, que era o ponto de discussão aqui. 4. Não vejo motivos para invejá-lo, pelo contrário, tenho vergonha pelos seus atos. Então, só para os espectadores terem ideia de que dentro dessa polêmica está havendo ali uma divisão também entre as pessoas que servem. Sim, eu não conheço essa oficial, é capitã, até minha colega de posto é capitã também, capitão, né? A gente fala para capitão para as mulheres também. Mas aí é uma questão interna e existe muita vaidade no ser humano. E no meio militar, muito mais. Então as pessoas não aceitam, às vezes, um soldado ser um cara popular, bem quisto pela população. Eu acho que a maior parte da população tem um pensamento contrário ao dela. Mesmo ela sendo capitão e dizendo tudo isso daí. E outra, se ela quer que ele seja, não sei, o item 3 que ela fala que quer que ele seja expulso ou algo nesse sentido. Ela diz que é contra a permanência dele na corporação. Quer dizer, na avaliação dela, ele cometeu alguma atitude. Ela ser contra a permanência dele, ok, é um ponto de vista dela, mas eu quero que ela me prove com base no direito. Aonde que ele tem que ser. Porque o devido processo legal e a ampla defesa ela é garantida. Inclusive no procedimento disciplinar das polícias militares e também no procedimento criminal. Eu quero que ela me aponte aonde foi que ele cometeu uma infração administrativa que mereça uma demissão, uma expulsão, ou um crime que assim também o mereça. Eu não vejo, não vislumbro. E trabalhei 17 anos na Polícia Militar aqui em São Paulo e eu acho que a postura dele, ele é polêmico? Sim. Pode ser que ele tenha interesses? Eu acredito que sim. Um cara com 4 milhões de seguidores é até natural, porque ele representa muita gente. Aliás, eu acho que ele seria um parlamentar excelente, porque ele é combativo.
E a gente precisa de pessoas dispostas a dar a cara a tapa. Agora, dizer que ele merece ser expulso, eu discordo dela. Respeito a opinião, mas discordo. Deputado, só para complementar, puxando aqui o gancho, retomando um pouco o caso da greve da PM, né? Que aliás o senhor até elogiou o que o ministro Sérgio Moro fez, contornando a situação, etc. O próprio presidente da República foi muito criticado por colunistas na imprensa por não se posicionar enfaticamente contra a greve policial. O senhor se posicionou aqui no começo da abordagem desse tema. E eu pergunto, até como provocação aqui de entrevistador, o senhor não acha muitas vezes que parlamentares, políticos em geral, que vêm do âmbito de corporações, policiais, etc., às vezes tem muito pavor de ferir suscetibilidade do seu reduto eleitoral e por isso pegam leve? Eu não estou falando do senhor, que o senhor no começo aqui do tema deixou bem clara a sua posição a respeito da greve. O senhor é absolutamente contra isso. Mas o senhor não vê que eles tratam com muitos dedos isso? Sim, acaba... Olha, esse meu público, se eu falar isso, o meu público não vai gostar. E estar na política, não tem jeito, você não vai conseguir agradar todo mundo. Tem que ter um ponto de vista. E na minha opinião, a coerência é o que delimita a nossa legitimidade dentro do Congresso Nacional. Eu não posso ser coerente de acordo com a maré. Ah, não, nesse ponto, não, mas isso aqui, se eu falar o que eu penso, vai ferir o meu eleitorado. A gente tem que tocar na ferida e partir para o diálogo, para a discussão. Chegar para o nosso soldado lá que está passando necessidade, o que eu posso fazer para te ajudar? Meu amigo, se eu montar numa retroescavadeira aqui e for lá no Palácio dos Bandeirantes, eu não vou resolver. Vamos pensar junto, vamos resolver junto? Agora não. E lá não, vamos paralisar, Peraí. E a minha família, que depende do serviço de proteção da Polícia Militar, ela não pode ser prejudicada. A família, o povo aí não pode, a polícia não pode parar. Quando nós entramos na Polícia Militar, e eu trabalhei na formação de soldados, aqui na maior escola de formação de soldados da América Latina, que é a da Polícia Militar de São Paulo. Eu falava para eles, gente, ninguém é obrigado a permanecer na Polícia Militar. Mas isso também não pode eximir nós, parlamentares, representantes dessas categorias, que busquemos aí o diálogo com os governos, principalmente os estaduais. É missão dos deputados estaduais essa negociação? Sim, mas eu acredito que eu, como deputado federal, também tenho essa obrigação de defender essa categoria. Então tem muito populismo, sim, por parte dos representantes dessas categorias, que acabam confundindo representatividade com sindicalismo. Eu sou contra o sindicalismo? É isso. Deputado capitão Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, deputado federal, está lá na Câmara em Brasília. Terças, quartas e quintas, pelo menos, né, deputado? Porque a gente, às vezes, implica com os deputados que trabalham pouco, mas eles alegam que, às vezes, os processos também, os trâmites legislativos demandam muita leitura dos assessores e tal, e é preciso também visitar as bases eleitorais. Assim, a visita... Só para encerrar esse ponto, falar... é sempre importante que o público adora. Eu gosto de falar sobre isso, Felipe. E o público mesmo, ele acha que os parlamentares deviam trabalhar mais, mas ao mesmo tempo fica preocupado. Se trabalhar mais, será que é melhor ou é pior para a gente? Tem sempre essa questão. Essa pergunta é boa. É o seguinte, como que funciona o Congresso Nacional? Existem sessões deliberativas ordinárias, extraordinárias e sessões não deliberativas, ou seja, não se discute nada. Terça, quarta e quinta-feira, entre aspas quinta-feira, porque quinta também não tem... Às vezes emenda. O que acontece? Os deputados ficam lá, o que eu fiz? Eu vou falar por mim, minha esposa é capitão da Polícia Militar, aqui de São Paulo, e passou por um processo seletivo na Secretaria Nacional de Segurança Pública, que fica em Brasília, para servir lá. Na Secretaria Nacional de Segurança Pública tem policiais militares, civis, federais do Brasil inteiro. Lá se discute a segurança pública nacional. Ela passou num processo seletivo e eu levei a minha família, minha esposa e meus filhos para Brasília. Por quê? Para eu me dedicar ao mandato parlamentar, me dedicar ao exercício da profissão. Agora eu posso ficar os 4 anos lá e sem visitar São Paulo? Existe um prejuízo. Porque realmente os deputados com terça, quarta e quinta evaporam. Aí com essa justificativa, eu acho importante o parlamentar estar no seu reduto eleitoral. Contato com o povo. Mas será que todos estão, Felipe, fazendo isso? Ou estão de folga? Essa que é a grande questão. Viajando muito por aí. Viajando, até para o exterior. Eu acho importante o contato com o povo, mas a gente tinha que trabalhar mais, tinha que produzir mais. Até porque é extremamente desgastante a terça e a quarta-feira. Eu começo no meu gabinete 8 horas da manhã, às vezes vou até meia-noite. É improdutivo. Várias comissões funcionando ao mesmo tempo. Eu acho que deveria ser de segunda a quinta-feira, de segunda a sexta-feira, e deixar um dia, talvez, para o parlamentar e para o Estado. Mas para a gente mudar isso daí, tem que renovar bastante a política. Mas existe uma lenda assim,
Ah, só trabalha terça, quarta e quinta-feira. Eu garanto para vocês e convido vocês a me acompanhar na rede social. De segunda a segunda. Aliás, amanhã é sábado, hoje nós estamos gravando aqui sexta-feira. Sábado amanhã, eu estou na passagem de comando no quartel de artilharia do Exército Brasileiro lá em Itu. Vou chegar em casa sábado à noite. É trabalho representativo, na base. Muito obrigado, deputado, pela sua participação aqui no estúdio de O Antagonista em São Paulo. youtube.com/antagonista. Inscreva-se em breve, meu programa diário ao vivo. Até lá.